Uma grande confusão envolvendo essa pasta. A gente vai fazer um debate agora sobre este assunto e nós vamos trazer aqui dois atores para falar. Já que nós estamos falando da Secretaria Especial de Cultura, da Fundação Nacional das Artes, a gente vai conversar agora com dois atores convidados pela CNN, Fúlvio Stefanini e Mário Frias, que já aparecem aqui. Boa tarde para vocês, obrigado por atender o jornalismo da CNN. Como vocês enxergam a situação atual desta pasta com nomeação e depois a retirada do nome, a revogação do nome e também esse fica não fica de Regina Duarte na secretaria? Começo com você, Fúlvio. Boa tarde, mais uma vez. Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, é tudo muito confuso, porque tudo que está acontecendo nesse governo é uma grande confusão. Ninguém se entende, notícias diárias de revogação disso e daquilo, nomeação, depois saem tem uma nova medida revogando isso e aquilo, etc. No caso da Regina, por exemplo, ela foi convidada para ser secretária de Cultura. E eu fui inclusive na época, eu fui até um grande entusiasta dessa ideia, porque sou amigo da Regina, conheço há muitos anos, trabalhamos juntos e tudo. E ela me parecia uma pessoa, e me parece uma pessoa extremamente responsável e que tem vontade realmente de que alguma coisa dê certo na cultura desse país. Mas acho impossível trabalhar dessa forma, sem nenhuma segurança, a toda hora com notícias de que ela seria dispensada do cargo, ela mesma falando através de um post que ela colocou que ela não estão me dispensando, que isso é uma loucura, etc. Eu acho tudo isso uma verdadeira loucura. Eu acho que ela já deveria ter saído, porque se ela não consegue trabalhar, se ela não tem condições de trabalhar, se ela está sendo vigiada no seu trabalho, ela não pode continuar, tem que sair. É a minha opinião, né? Eu acho que está tudo muito confuso nesse governo, né? Então, nós vimos agora a liberdade de imprensa, nós vimos agora o problema do xingamento do jornalista. Eu acho que está tudo muito confuso, eu acho que precisa mudar tudo no momento terrível, que é o da pandemia. Isto é um mal que se espalhou pelo mundo, o mundo inteiro está preocupado com isso, e aqui no Brasil está se politizando tudo. É inadmissível que se aceite isso. Não se pode aceitar isso de forma nenhuma. Fúlvio, eu pego a sua fala e passo para o Mário Frias. A fala do Fúlvio, Mário, é impossível trabalhar neste governo com essas incertezas. O que você tem a dizer? Boa tarde. Boa tarde, Gotini. Boa tarde, Dani. Boa tarde aos espectadores da CNN Brasil. Não concordo. Acho que a gente já viu governos muito mais confusos, com muito mais situações estranhas, sem explicação. Substituição de ministro nem se fala, né, em outros governos. Acho até bom que hoje a gente esteja aqui debatendo a saída de um ministro e não a prisão de um, né? Que eu acho que era o que a gente mais estava acostumado a debater nos últimos governos. O que eu entendo é que a gente tem um novo governo que foi escolhido por 57,7 milhões de brasileiros, uma maioria esmagadora, e que está encontrando uma dificuldade tremenda para levar o seu projeto de governo à frente. O Jair confiou num grupo de ministros que, pela primeira vez da história do Brasil, são ministros técnicos, pessoas extremamente competentes, ministro Tarcísio, ministro Weintraub, Damares, uma série de ministros que são sérios, corretos, que não têm processos por corrupção. Então, eu acho que, pelo menos, a discussão de hoje está sadia, né? A gente não está aqui querendo descobrir quantos milhões foram saqueados da cultura, e sim a gente está aqui tentando discutir o futuro disso aí, né? Em relação à Regina, ela é um ícone da democracia no Brasil, né?
As pessoas esquecem as coisas, mas eu procuro ser justo com a história. A Regina foi a primeira pessoa a apontar que, na opinião dela, os governos de esquerda seriam muito ruins para o Brasil, o que ela acertou em gênero, número e grau, né? Pareceu até a previsão de uma astróloga e não de uma atriz, dado a consciência e a responsabilidade com que ela defendeu esse ponto de vista há muitos anos. Um vídeo da Regina me emocionou muito nesse ano em que ela convida o povo brasileiro a votar no Jair, porque o Jair é a esperança. Agora, falando da pasta operacionalmente, né, que eu acho que é o assunto, quando a gente vai trabalhar numa empresa, tem empresas até que interferem na vestimenta, na forma com que você tem que se comportar dentro da empresa, né? Não é o caso do governo federal, né? Quando o Jair convoca os ministros e diz que eles têm carta branca, eles têm carta branca, mas em momento nenhum eu vi o Jair dizer que ele não pode interferir. Pelo contrário, né? Eu vejo que há uma sinergia muito grande entre os ministros, há um diálogo bem reto com ele. Eu acho que a confusão que gera, ela deve ter acabado hoje nesse almoço, né? Porque é muita gente dando pitaco, é muita gente que não entende nada do negócio, falando bobagem. As pessoas estão aí defendendo lados, né? Quando, na verdade, é um ministério, né? A gente tem um presidente que foi nomeado por nós, né? Foi colocado lá pela vontade do povo, pela maioria do povo, e essa maioria não está sendo respeitada. O que eu penso em relação direta com essa questão da substituição de ministros, como o Moro, como outros ministros, né? Não vamos falar da Regina, porque a Regina está vigente, a Regina está no cargo, e pelo que eu entendi, o almoço de hoje foi muito positivo. Então, acho que é muito difícil governar num lugar em que a maioria das pessoas que têm acesso à informação hoje estão pouco preocupadas com os fatos e com a verdade, e estão mais preocupadas em dar a sua opinião. Eu acho que para nós, brasileiros, o mais importante é que a gente torça para dar certo, né? Acima de tudo, o que eu questiono a gente podia estar falando aqui, discutindo de mais um ministro preso, de mais um caso de corrupção no Brasil. E graças a Deus, nesses últimos tempos, a gente está vivendo de fofoca de substituição de ministro. É melhor, no meu ponto de vista. Fúvio. Olha, eu não vejo bem dessa forma, não. Eu acho que nós deveríamos estar vivendo um processo democrático mais intenso e mais pleno, digamos assim. Não é exatamente o que está acontecendo. Nós vimos ações do governo junto ao povo e lá na frente, lá lá em Brasília, do Exército, né? Do quartel do Exército, né? Que não são ações democráticas. Realmente não são atitudes democráticas e não são mesmo. Agora, eu acho que você não roubar é maravilhoso, você ter uma equipe que não rouba e tal. Não se sabe exatamente se é isso, ainda não temos as provas todas, mas, de qualquer forma, acho que é pouco para se governar um país. Acho que é muito pouco. O governo tem que ser absolutamente democrático, né? Eu acho que com isso você concorda, né, Mário? Tem que ser absolutamente democrático. Concordo. E acho que tem que servir ao povo. Eu acho que tem que servir ao povo. Até uma curiosidade, há alguns anos esteve aqui um elenco daquele seriado, não sei o que lá nas estrelas, né? Como é que chamava? Viajando pelas Estrelas. Star Wars? Enfim. E aconteceu o seguinte, um dos atores, eu me lembro que lá no estúdio onde nós estávamos, um dos atores disse assim, engraçado, cheguei aqui ontem ao Brasil e percebi, conversando com pessoas, evidentemente, etc., que o governo, que aqui as pessoas trabalham para o governo, né? E lá no meu país, que é os Estados Unidos, o governo trabalha para o povo. É um pouco isso, não sei se é tão radical assim, mas eu acho isso. Eu acho que o governo não está olhando para o povo nas suas necessidades, nas suas aflições. Eu acho que é isso que é mais importante. E isso é só a democracia que pode fazer, né?
Eu também não sou... É importante que eu diga o seguinte, eu também não sou a favor da esquerda, não. Eu não sou esquerdista, não. Eu sou de centro e não votei em nenhum dos dois candidatos. Mas eu acho que há necessidade disso, de democracia, das pessoas poderem se expressar, poderem falar, e mais respeito ao povo no meio dessa pandemia. É o que eu mais acho. Ao mesmo tempo, Mário, para você. Fulvio, antes de mais nada, um prazer falar com você, tá? Sou seu fã, você é um ator espetacular, né? Dera eu puder um dia ter essa intensidade na interpretação como você tem, meu amigo. Um grande prazer falar com você, tá? Eu não concordo com você, cara, porque você tá falando de duas coisas que me parecem contraditórias aí, né? As manifestações desse último domingo aí me emocionaram muito. E para mim não há nada mais democrático do que isso, né? Mesmo com essa imposição vergonhosa desses governadores oportunistas e prefeitos tão oportunistas quanto, o povo foi à rua, né? Obviamente que aqui na minha fala não tem nenhuma afronta em relação à posição dos cuidados que a gente deve ter em relação ao Covid-19, até porque a minha mãe mora aqui em cima, minha mãe mora no segundo andar, eu moro no primeiro, eu estou há 50 dias sem poder dar um beijo na minha mãe, né? E isso acho que mostra o respeito que eu tenho em relação às leis, né? Sou uma pessoa ordeira e acredito nisso. Porém, a gente tá falando coisas um pouco contraditórias, por quê? Foi a democracia que colocou esse governo lá. E tudo que eu vejo desse governo brigando pelo direito de defender a maioria, né? A maioria que venceu a eleição. Então, desde as primeiras vezes que estava se falando do vírus, ele estava falando da cloroquina, amaldiçoaram o remédio. Eu vou dizer uma coisa, se uma pessoa como a minha irmã que faleceu, está num CTI e o médico diz, tem esse placebo aqui que é uma esperança de vida para ela. Eu, como homem, vou pedir, pelo amor de Deus, vamos tentar, porque a situação é crítica, eu quero tentar salvar a vida dela. Essa é só uma das minhas opiniões, tá? Vejo que a confusão, Fulvio, na minha opinião, ela está sendo plantada aos arredores, no cochicho, né? O velho Brasil, né, do cochicho, do fala no ouvido, do vem cá que você é meu amigo, esse Brasil aí morreu. Mário. Quem foi eleito... Oi, desculpa. Eu vou precisar te interromper para que a gente resguarde algum equilíbrio entre o tempo de fala de um e de outro. Antes de fazer a minha pergunta efetivamente para o debate, o seu nome, não vou chamá-lo de senhora ou chamo de senhora, aí você me passa a indicação, mas o nome do senhor, vou manter assim formal, está entre os assuntos mais mencionados do Twitter neste momento. E ele está entre os assuntos mais mencionados do Twitter por conta de uma reportagem de Daniel Adjuto, a informação de que o senhor estaria sendo cotado para substituir a Regina Duarte. A minha pergunta é, essa informação, o senhor foi sondado por alguém? E aí eu pediria perdão ao Fulvio, apenas para que ele fale deste assunto e aí nós retomamos ao debate e eu volto direto com você. Tá, Fulvio? Mário, se puder ser sintético, eu agradeço, mas a gente quer saber, teve sondagem? Pô, tu joga uma bomba dessa no meu colo, quer que eu seja sintético? Eu vou tentar, Dani. Olha só, pra ser bem direto, né? Pra honrar aquele cara que tá ali atrás de mim, ó. Aqui a gente não foge de responsabilidade, não. Estou com 25 anos de carreira, produzo há mais de 15 anos, vivo disso há mais de 15 anos. Muita gente acha que eu vivo de emissora, que eu vivo de novela, que eu dependo de alguém para... Mas não, graças a Deus eu sou produtor há muitos anos. Pro Jair, cara, o que ele precisar eu tô aqui, entendeu? Eu torço demais pela Regina por tudo que eu falei antes. Regina é um ícone para mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina, sou seu fã. Mas pelo Brasil eu tô aqui, o que for preciso, não vou correr. Respeito o Jair demais. Vejo o Brasil com chance de finalmente ser um país respeitado, digno, honesto, com uma democracia forte e consolidada. Vi muita gente aí falando essa bobagem de AI-5, intervenção militar,
colocando isso nas costas do presidente. Ele nunca falou isso, ele não defende isso. Olha, por várias vezes já foi em público dizer que Mário, defende os 3 poderes. Então essa é a minha postura. Estou pronto, estou aqui para fazer o que eu precisar. O que for preciso, aliás. Desculpa, amor. Foi ou não foi sondado? Você falou que o presidente nunca falou disso? Ele falou para que o Brasil visse: o Exército está comigo. Você não ouviu isso? O Brasil ouviu isso? Fúvio, é porque, na verdade, Fúvio, depende de onde você está procurando as fontes, né? Eu tenho vários vídeos pessoais dele aí colocados na internet, porque acaba que as pessoas mandam muitos vídeos para mim, né, no direct. A CNN exibiu a fala que o Fúvio narrou. O presidente, de fato, disse. Ele próprio transmitiu em suas redes sociais essa fala. Mas antes de seguir, é sim ou não? Foi ou não foi procurado, Mário? Ele disse que defende totalmente os 3 poderes. Como? Foi ou não foi procurado? Não fui procurado. Não fui procurado. Perfeito. A gente vai seguir com o debate. Já eu trago o Daniel Adjuto para que eu faça uma pergunta para o Fúvio. Bom, a impressão que eu tenho é que o senhor acha que não há espaço para debater a política de cultura de uma maneira igualitária, correta, atendendo a diversas correntes no país hoje. Esse é um problema que está relacionado à gestão da Regina Duarte, porque ela chega com o discurso de que estava ali para fazer o diálogo. Então, falhou ela ao acreditar que era possível fazer isso neste governo ou falhou porque não conseguiu fazer mesmo por um problema de gestão? Fúvio? Eu acho que principalmente porque nesse governo é muito difícil você fazer qualquer coisa sem a tutela do próprio governo, né? Acho muito difícil, você não tem liberdade de ação, você não tem... na realidade, eu acho muito difícil. Eu acho que a Regina talvez até tivesse feito um bom trabalho, talvez até tenha ainda condições de fazer um bom trabalho, espero. Mas acho que ela deveria sair, na realidade, porque não vejo como ela tenha espaço para fazer um bom trabalho. Eu acho que é um problema difícil de se resolver nesse momento. Deixo a mesma pergunta com o Mário. Falhou ela ao achar que era possível fazer uma política cultural de diálogo neste governo ou falhou porque não conseguiu executar a missão que ela mesma se dispôs? Não acho que essa é a pergunta que tenha que ser feita, tá? Para mim, o que tem que ser feito ali é um alinhamento muito sério e muito sinérgico com a forma de entender o novo governo, tá? É uma questão de profissionalismo, né? Eu vou entrar numa grande empresa, eu já fiz produtos de televisão para as maiores empresas do Brasil, de bebidas, de turismo, e você tem que ter uma linha, é normal. Se eu entrar numa novela e achar que eu tenho que fazer um personagem engraçado e ele é dramático, alguém vai me corrigir, alguém vai dizer, não é por aí a linha, diretores fazem isso, eles estão ali para isso. E nesse caso é muito simples. O que eu vejo é que quem assumiu quer ver a pasta andando numa direção, né? E até agora não conseguiu, né? Vem tentando. A gente teve o Alvin, que estava fazendo um trabalho, deu uma escorregada feia, né? A gente sabe que foi uma escorregada feia, imperdoável no Brasil de hoje, cometeu um erro como ele cometeu. E a gente tem a Regina, que é um ícone, um mito para nós. Uma pessoa que representa a esperança, o talento, o brilho, né? E nesse momento o que eu vejo é que a Regina tem que, de alguma maneira, obviamente, prestar contas para o chefe. Assim como o Moro deveria ter prestado contas para o chefe, não fazer essa palhaçada que ele fez, desculpa. Mas é uma palhaçada. Não posso sair de um barco e puxar a rolha e furar ele, porque eu não concordo com quem está lá em cima. Mário, deixa eu passar para o Fúvio, só para a gente encerrar aqui esse debate, que você pode, inclusive, conversar com a gente nas redes sociais utilizando a hashtag Debate360. Fúvio, a sua última participação aqui, a sua consideração final, 1 minuto para você, pegando desse ponto de que você acredita que a Regina Duarte deveria deixar o governo, é isso? Eu acho que ela deve deixar o governo, porque eu acho que não é da natureza dela.
Eu conheço a Regina muito bem, ela é uma atriz, ela não é uma pessoa excelente, como o presidente falou, ela é muito mais do que isso, entendeu? Ela é uma atriz que faz parte da história da televisão, é chamada de namoradinha do Brasil, não é à toa, fez trabalhos de teatro maravilhosos, é uma pessoa representativa da nossa cultura, ela não é só uma pessoa excelente. Então, eu acho que ela deve sair de lá porque ela não tem condições de continuar lá. É minha opinião, né? E outra coisa, acho que tudo isso não é uma palhaçada, não. Eu acho que foi tudo muito politizado, etc. Eu acho que não. Porque o Moro fez aquela palhaçada. Eu não acho que foi uma palhaçada. E democracia é isso. Eu não acho que tenha sido uma palhaçada. Ele não tinha condições de continuar, saiu. E assim vai. E assim nós vamos. E seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. É só isso que eu tenho a dizer. É uma pena que a gente esteja passando por um momento como esse, uma pandemia, né? A história da cloroquina que o Mário falou, etc. É uma coisa que a ciência tem que resolver se pode ser ou não usada. Não é o presidente que vai liberar nas farmácias, como aconteceu. Pode falar, não é médico. Nunca foi médico. Então não pode falar. Sou a favor da ciência, sou a favor do isolamento, sim. Claro que existem problemas nesse sentido. A economia tem gente que está passando fome, mas o governo tem que tomar conta disso, de alguma forma, né? Sou a favor da ciência, como o mundo inteiro é. Então, é isso que eu penso. Muito obrigado por estar aqui. Mário, te admiro, sou seu fã também e tudo mais. Discordamos nessa. Mas lá na frente, quem sabe a gente concorda em alguma coisa. Muito bem. Obrigado para vocês também. Obrigado, Fúvio. Agora a gente vai ouvir as considerações finais do Mário Frias. Por favor, Mário, 1 minuto. Tá. Tenho muitas divergências aí, eu não vejo assim dessa maneira, tá? Pelo contrário, vejo o Jair um cara muito preocupado com o povo, o presidente mais preocupado com o povo que eu já vi na minha vida, tá? Votei nele por convicção, estou muito satisfeito, muito triste com essa situação toda, porque está muito na cara que a doença está sendo mais uma Olimpíada, mais uma Copa do Mundo, mais um jeitinho para eles roubarem bastante, porque é o que vai aparecer. Pode escrever aí que isso aí vai acontecer, a gente vai ver muita gente presa ainda por causa dessa história aí, tá? Em relação a Regina, querida, você é uma luz, uma estrela, como eu disse antes, estava na sua posse, torcendo demais por você, vou continuar torcendo para que tudo dê certo, porque eu quero que o Brasil dê certo. É isso aí, gente. Obrigado, um beijo para todo mundo e aqui é Jair Bolsonaro.